Você está se preparando para a sua entrevista de visto e não tem certeza do que precisa saber? Então não saia daí que eu vou te explicar como se preparar hoje. Hi guys, this is Teacher Carlos Vale e no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência de como foi a entrevista para obter o visto para os Estados Unidos. But first, just a heads up. Mas primeiramente só um aviso, isso não garante que você vai conseguir um visto. Foi apenas o passo a passo pelos quais eu passei até obter o meu. Another thing too, uma outra coisa também. Durante esse vídeo eu vou focar mais nas coisas que você precisa saber, então não vou ficar falando muitas coisas em inglês. Let's go then. Então bora, né? Antes de você marcar a sua entrevista, você vai precisar de um passaporte válido, passaportes que contenham vistos americanos anteriores, a forma DS-160, impressão digital e foto, que serão recolhidas no CASV, o Centro de Apoio ao Solicitante de Visto, e a confirmação do agendamento. You also need to know, e você também precisa saber, que não há lugar para você guardar suas coisas lá. Então, leve o mínimo de coisas possíveis para que você possa ficar com elas o tempo todo. Evite levar bolsas, sacolas, mochilas, coisas do tipo. Chegando lá no consulado de São Paulo, eu peguei uma fila enorme, mas que por sinal andava bem rápido. Durante meu tempo na fila, eu escutei várias histórias de como que as pessoas iriam responder às suas entrevistas. Ouvi muitas histórias diferentes, todas de algum tipo de eu vou chegar lá e vou falar tal coisa para ele tem que me dar o visto, não tem como ele me negar. Bom, como foi o resultado dessas conversas específicas eu não sei, mas uma coisa que eu posso te garantir é: não tente burlar, não tente mentir, não tente fazer nada a não ser falar a verdade. As pessoas que trabalham nesses centros de entrevistas, elas são treinadas para ler as afeições, as linguagens corporais, o tom de voz, para saber se você está mentindo ou falando a verdade. Se você estiver indo para a Disney conhecer com a sua família, fala que você vai conhecer a Disney com a sua família. Se você estiver indo para a Flórida para fazer compras, fala que você está indo para a Flórida fazer compras. Another thing that will help you too, uma outra coisa que vai te ajudar também, é após cumprimentar o entrevistador, apenas responda as perguntas de maneira objetiva e rápida. Americanos são muito objetivos. Eles não querem saber a história da vizinha, da prima, da rua de baixo, do tio. Eles querem respostas curtas e ao ponto. É por isso que também são considerados como pessoas muito frias e antipáticas. Mas é o jeito deles, é apenas uma maneira de ser objetivo. Quando finalmente chegou a minha vez de ser entrevistado, eu cheguei e cumprimentei o entrevistador, entreguei meu formulário e todos os meus passaportes que eu já tinha tirado na minha vida. Now you may be asking yourself why. Agora pode ser que você esteja questionando por quê. Eles não têm todo o nosso histórico de entrada e saída e solicitação de visto, negação, coisas assim? Olha, eu não tenho certeza. Pode ser que tenham. Mas aqui é uma questão de que você está abrindo o jogo, você está mostrando que você não tem nada a esconder. A primeira coisa que ele me perguntou foi se aquela era a primeira vez que eu estava solicitando o visto. Como meu primeiro visto foi me dado quando eu era menor de idade, não fui eu que fiz a entrevista, então eu respondi apenas sim, era. A segunda pergunta que ele fez foi: o que você planeja fazer nos Estados Unidos? Naquela época eu estava me programando para fazer um camping de treinamento em Chula Vista, na Califórnia, no Centro Olímpico de Treinamento deles. Yeah, you didn't know this, but Teacher Carlos Vale is also a high performance athlete. Você não sabia disso, mas o teacher também é um atleta de alto rendimento. But back to the subject. Mas de volta ao assunto. Nessa parte você tem várias opções, mas eu te aconselho a falar a verdade. Se você está indo fazer compras na Flórida, fala que você está indo fazer compras na Flórida. Se você está indo conhecer o Disney World, fala que você está indo conhecer o Disney World. Até se você estiver indo visitar alguém que você conhece que mora lá, sendo americano ou estrangeiro, fale que é isso que você está fazendo. A situação do estrangeiro que estiver morando nos Estados Unidos é problema deles, não seu. A sua questão aqui é você estar falando a verdade. Agora, uma outra opção que você também tem é falar que você não planejou nada. Até porque, quando você compra passagens aéreas para os Estados Unidos, eles falam que você deve primeiro tirar o visto e depois comprar as passagens. Então você pode dizer apenas que você quer o visto porque você pretende fazer tal coisa. Mas essa tal coisa você tem que saber. Você está planejando fazer o que lá? Eu quero conhecer a Califórnia.
Então eu estou aqui hoje pedindo um visto para que eu possa fazer uma viagem para conhecer a Califórnia. Isso pode parecer arriscado, mas não é. É o famoso better be safe than sorry. É melhor prevenir do que remediar. Melhor você ter certeza que você vai ter o visto, para você então poder comprar as passagens, reservar os hotéis, coisas do tipo, do que você comprar passagem, reservar hotel e chegar na hora de ter o visto, você não obter o visto. E não adianta você falar, mas espera aí, eu comprei passagens, já tenho todas as coisas tudo programada. Não te garante nada. Agora, como eu tinha um propósito fixo, foi bem fácil eu responder ele de forma objetiva. But whatever you do, don't lie. Mas seja o que fizer, não minta. Como eu falo inglês fluentemente, no meio da entrevista ele trocou e começou a falar inglês comigo. Mas isso não quer dizer que você vai precisar de falar inglês para fazer a sua entrevista. É simplesmente porque o entrevistador se sentia mais à vontade falando na língua nativa dele e eu podia acompanhar a conversa facilmente com ele. As demais pessoas que foram atendidas antes de mim ou depois de mim não precisaram de falar inglês, então fique tranquilo quanto a isso. Eu havia levado comigo o contrato de trabalho, contrato de aluguel de casa, extrato bancário, todas aquelas coisas que todo mundo fala que você deve levar para comprovar que você tem razão de ficar no Brasil e não ficar nos Estados Unidos. Acabou que no final das contas nada daquilo foi necessário, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então se você se sente mais à vontade levando essas coisas, é como dizem nos Estados Unidos, it's better to have it and not need it than to need it and not have it. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Bom, essa foi a minha experiência com a entrevista de visto. Naquele momento, meu visto foi negado por conta do meu tempo de moradia tão extenso lá. Porém, no final da entrevista, ele me perguntou se eu iria viajar, se eu precisaria do meu passaporte. Eu falei que sim, que eu estava planejando de ir para a Europa se caso o visto para os Estados Unidos não desse certo. Ele me ofereceu se caso eu quisesse fazer uma pesquisa mais aprofundada, que demoraria em torno de 6 meses. Eu falei que sim, o não eu já tenho, vou atrás do sim, certo? Então eu pedi a revisão extensa do meu caso, e 6 meses depois eu entrei em contato com o CASV, e eles me falaram que eu havia tirado meu visto, que era só ir no CASV com o meu passaporte para retirar o visto. Se caso você quiser que eu fale mais sobre esse lado da história, deixe um comentário aí no vídeo. Bom, resumindo, o que eu posso te falar é que a melhor coisa que você faz é ser sincero. Centenas de pessoas entram e saem dos Estados Unidos todos os dias, se não dizer milhares. Então a questão não é que eles querem manter todo mundo fora do país, eles apenas querem evitar que aquelas pessoas que não devem entrar no país não entrem. Então se você está indo conhecer a Disney, se você quer ir conhecer Califórnia, Nova York, ou alguns outros pontos turísticos, fala que é isso que você vai fazer. Se você vai visitar algum parente seu que mora lá, apenas fale que você está indo visitar algum parente ou conhecido seu. A questão principal é você ser íntegro e verdadeiro com o que você está fazendo. Agora, se você está indo para os Estados Unidos para fazer alguma coisa que você não deve, toma cuidado, porque de algum modo eles vão perceber que alguma coisa pode estar errada e te negar o visto. Well, that's it for today, guys. Espero que eu tenha ajudado em futuras entrevistas para o visto para os Estados Unidos para vocês. I hope your interview goes well. Eu espero que sua entrevista vá bem. And also that you have a great trip. E também que você tenha uma ótima viagem. Don't forget to follow the teacher on social media. Não esqueça de seguir o teacher nas redes sociais. @teachercarlosvalley. See you on the next video.